Oi, eu sou o Carlos Goff e estou na quadra com Silvio Bastos novamente. Hoje comigo, Carlos Goff, Carlos Eduardo Goff. É uma figura que, se eu for fazer a introdução dele, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro e não vai dar tempo de conversar nem falar nada. Mas antes de começar a introduzir e apresentar, eu quero que ele saiba o tamanho da dimensão e da importância do que ele foi na minha vida. Muita gente que me conhece há muito tempo sabe o amor que eu tenho pelo tênis, pelo esporte. E se alguém me levou a ter essa paixão que eu tenho pelo tênis, foi esse cara que está aqui do meu lado. Pela primeira vez eu vi alguém tão apaixonado como eu tive a oportunidade de ver ele lá atrás, em 1985. A gente se conhece em Nova York, depois começa a trabalhar e tem toda uma história pela frente, indo para a Flórida e, enfim, todo o resto que vocês vão acabar sabendo. Mas se, além de tudo que eu aprendi com ele dentro da quadra, na parte tática, na parte emocional, de como jogar os pontos, a primeira impressão e a primeira lição que eu tive dele foi a paixão pelo tênis. Carlos, obrigado por tudo que você fez pela minha vida e um prazer enorme poder estar aqui com você. O prazer é todo meu. A sua introdução já me fez um pouco nervoso aqui, porque eu não mereço nenhuma tanto dessa elogio. Foi um prazer, o prazer foi todo meu de ter conhecido você, porque como eu ainda me lembro, naqueles anos de 80, você estava comprometido a ser um professor de tênis, estava começando a sua carreira profissional de tênis e eu vi que você também estava 100% comprometido no nosso jogo. Então foi um prazer, foi uma minha honra de ter te conhecido. E se eu pude quem sabe, trazer você para o Tennis Camps nosso e você fez tudo para mim, quer dizer, sou eu que tenho que agradecer, não é você que tem que me agradecer. Bom, vamos embora, vamos começar. Você já assiste, né? Tem acompanhado tudo que eu venho fazendo? Sem dúvida. Como o tênis, bom, enfim, aqui vai ser engraçado que eu vou ficar fazendo perguntas de respostas que eu já tenho. Mas, enfim, a maioria das pessoas aqui não te conhece, você está fora do Brasil há muito tempo. E você é uma história daquelas que eu acho que o brasileiro precisa conhecer. Obrigado. Como é que começa o tênis na tua vida lá atrás, em São Paulo? Pois começa no Tênis Clube Paulista, na Aclimação, onde eu era um garoto de 5, 6, 7 anos, por aí. E uma família jovem, meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs, e logicamente naquela época todo mundo tinha um clube. E meu pai virou presidente do clube, Tênis Clube Paulista. Como filho do presidente, comecei a ter aula de tênis com o professor. E aí foi, com mais ou menos 11, 12 anos, eu já estava comecei a jogar uns torneios, já com 10, 11 anos naquela época. E lá pelos 13 anos, eu tinha ido na escola em Santo Agostinho, Colégio Santo Agostinho, que eu andava do Santo Agostinho para o tênis clube depois do colégio e passava a tarde lá no clube e no paredão. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu esperava até os adultos virem do trabalho para mim jogar. Isso é uma diferença, eu acho que hoje, né? Hoje você vai em qualquer lugar, a gente tem aqui atrás treinando, você tem a molecada toda treinando, todo mundo, meninos com meninos e meninas treinando. E lá atrás, na sua época, um pouco antes da minha, e até na minha, a gente não tinha adolescentes, outros meninos para treinar. Então, quando a gente melhorava um pouquinho, a gente acabava tendo que jogar com os adultos. E os adultos trabalhavam. E a gente tinha que ficar esperando o horário da escola, e aí ficava aquele buraco no meio do dia, e você seguramente passou por toda essa trajetória, né? E sabe, Silvio, que a coisa interessante sobre isso é que na minha carreira de profissional, de coach, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para o juvenil ainda. Jogar com pessoas diferentes. Principalmente com adultos, porque eu acho que eu aprendi muito com os adultos quando eu tinha 13, 14 anos. E eu acho que os meninos de hoje em dia, eles estão perdendo a oportunidade, porque esses programas juvenis, eles só põem os juvenis, e os juvenis querem jogar com aqueles outros juvenis da mesma... Todos muito iguais. Tudo iguais. Então, o que está acontecendo, a meu ver, está limitando particularmente a parte mental do jogo. Eles estão na parte técnica jogando com bons jogadores, então estão batendo na bola, mas
passar a bola do outro lado da rede 30 vezes cada ponto, não é o que o tênis é all about, né? Quer dizer, e eu acho que os adultos, eles ensinam muito mais os adolescentes. Variam, desafiam. Porque já estão muito mais maduros mentalmente do que os outros juvenis. E você acaba achando que isso fica limitando aquela etapa, aquele momento, e depois, quando o momento é necessário, você não consegue voltar atrás no tempo, né? De maneira alguma. Então, eu acho, então, que mesmo que isso é uma conversa, eu não estou dando uma clínica aqui, mas já vai a primeira mensagem para os juvenis que estão vendo aqui. Não joguem só com os juvenis. Pega aqueles adultos que você acha que não jogam e vai jogar 2 sets com aqueles adultos, eles te dão de 6-0 e 6-0. Vamos lá, a gente estava ali, né, você vai ficar saindo e voltando, né? Ok. Eu tenho que... Você vai me direcionando, porque senão eu vou lá para 1960. Senão você vai embora. E aí você começa a jogar com os adultos ali, e aí dentro daquele momento, né, você começa a jogar com os adultos, e aí tem um momento que seu pai resolve sair do TCP, sair do Tênis Clube Paulista e te jogar para o Paulistano. O que aconteceu foi que, exatamente como eu estava falando, eu estava esperando os adultos porque não tinha muitos juvenis que estavam jogando no meu nível naquela época. Então meu pai falou, bom, o Paulistano já tinha outros juvenis e eu estava, por sinal, comecei a ter aulas com o Lelé Fernandes, que era o professor lá do Paulistano, e foi ali que eu fiz os meus últimos 2, 3 anos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, porque aquela cruzilhada do jogador, do jovem brasileiro, né? Tem que fazer vestibular e tem que ir para a faculdade. Ali você com 17. Tem que fazer vestibular, tem que ir para a faculdade e esquece o tênis. E eu fiz vestibular, entrei na faculdade de Direito aqui e de Administração, porque, sabe, naquela época era o seguinte, né? Meu pai era advogado, eu não podia nem pensar em ser médico, quer dizer... Ele era corintiano, eu era corintiano, ele era advogado, eu tive que ser advogado. E já estava traçado o negócio. E eu estava indo. Não tinha naquela época, não tinha internet, não tinha nada, não dava para... Os garotos na minha época tinham que seguir o passos dos pais. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que um amigo meu de Buenos Aires, que eu conheci por sinal, e fui jogar várias vezes na Argentina, como juvenil, e outros países da América do Sul. E numa dessas viagens para a Argentina, eu tinha uns 15 anos, eu conheci um senhor chamado Alejo Russell. E o Alejo foi um grande campeão argentino nos anos 30, 40. E ele, por sinal, ainda tem uma fotografia dele, um pôster dele lá no Buenos Aires Lawn Tennis Club, como o Cavaleiro de Tênis. Ele era um gentleman, esse Alejo. Eu tive a tremenda sorte, digamos assim, de conhecer o Alejo lá no Buenos Aires Lawn Tennis Club, e ele se apegou comigo, brasileiro, você conhece fulano, conheço fulano, eu joguei com fulano. Ele já era um senhor de, sei lá, 50 naquela época, eu tinha 15. Com 17, eu parei de jogar e vestibular, entrei na faculdade. Fazia 6 meses que eu não pegava na raquete. Ele me liga de Nova York e diz, eu estou aqui em Forest Hills e na ida para Buenos Aires eu quero passar em São Paulo para a gente bater uma bola e jantar com seus pais. Bom, aquilo foi saiu de um outro planeta, aquela ligação de Nova York, né? Fui buscá-lo no aeroporto, fomos direto para o Paulistano e eu falei para ele, Alejo, eu não tenho batido bola faz 6 meses. Ele não acreditou. Você não pode. Por quê? Contei para ele. Ele falou, não, isso não pode acontecer. Naquela noite, estávamos jantando lá em casa, com a família, e Alejo falou para os meus pais que tinha jogado dupla veteranos em Forest Hills com o Pancho Segura, que era o parceiro dele lá atrás, durante os Grand Slams, lá de 30, 40, e que o Pancho sempre gostava de trazer pessoas de talento, falava para o cara, falava, se tem um talento, manda para mim. Bom, aquilo foi que nem um tornado que apareceu no jantar. Minha mãe começou a chorar e 1 semana depois eu estava aterrissando em Beverly Hills, porque o Pancho era o pro do Beverly Hills. Inclusive você esteve lá agora há pouco tempo, né? Visitando o clube. Fui lá, visitei o clube e
fui às memórias de quando eu tinha um garoto verde, uma banana verde brasileira, aterrissando em Beverly Hills com 17 anos. Dali, eu treinei com ele por um mês. Dali, fui a jogar o National Junior Indoors em Dallas, que é o campeonato juvenil de quadra coberta. Dali, fui para jogar Orange Ball. E a ideia era para ir para a Europa jogar. Eu fiz um negócio com meu pai, por sinal, que vamos fechar a matrícula, que tinha aquele negócio trancar a matrícula, por um ano. E se eu não continuar jogando tênis, eu volto e continuo. Aí, pelo menos, tinha a possibilidade de eu voltar. Mas no Orange Ball, naquela época, era onde os técnicos universitários americanos podiam ver os jogadores internacionais, porque não existia. Então, nada para comunicar. E ali naquele jogo no Orange Ball foi onde eu recebi várias, digamos assim, ofertas, né, de bolsas. E aí entrei na faculdade, me formei na faculdade, joguei tênis universitário, fui jogar na Europa por uns 6, 8 meses e vi que não era para mim, porque eu já estava naquela época, já tinha casado, logo que eu me formei, casei e queria começar uma família, do qual você conhece os meus filhos desde que eles nasceram. E eu, depois de 8 meses viajando na Europa, falei, eu tenho que voltar. E durante aquele período da faculdade, eu fui trabalhar com o Mr. Harry Hopman, quando ele chegou da Austrália para Port Washington. Então ele veio da Austrália, quando o Mr. Zausner pegou ele da Austrália, foi nos anos 72, 73. O Zausner aí, o Ray Zausner, pai do Dick Zausner. O pai do Dick, que era o original, o dono da academia. E o Mr. Zausner trouxe o Mr. Hopman lá pelos 73, 72, quem sabe, e o Mr. Hopman estava na academia e no verão ele foi para Amherst, Massachusetts, para fazer um tênis camp. E eu conheci os jogadores australianos de Orange Ball e da universidade, fui com eles para treinar e trabalhei lá um mês com o Mr. Hopman. Quando eu terminei de jogar meus 6 meses lá na Europa, eu liguei para o Mr. Hopman. Mr. Hopman, olha, eu resolvi parar de jogar, estou casado, quero começar uma família, quero assentar. O senhor poderia me dar um emprego lá em Port Washington? Eu acabei em Port Washington depois de um mês e lembro muito bem, você sabe da história, mas quem sabe, alguns que não sabem, é interessante essa história. Eu chego lá sozinho com a minha mala. Peraí, calma, você já está... Você está subindo muito a rede. A gente está numa quadra de saiba. Ainda estamos pondo bola na quadra, então? A gente está trocando bola numa quadra de saiba. Traga na minha direita, é um pouquinho mais regular. Se bem que a minha direita não é tanto. Bom, então vamos minha direita para a sua esquerda, então. Exatamente. Então vamos lá, só pegar um pedaço dessa história, né, que você começa a sua vida profissional nos Estados Unidos, lembrando do Hopman, procurando o Hopman e te levando para Port Washington. Exatamente aonde eu começo a minha vida. Incrível. Quando eu resolvo trabalhar com tênis. Incrível. E eu mando uma carta para Port Washington, porque eu havia jogado antes, em 81, eu joguei o Rolex, que tinha depois do Orange Ball, lá em Port Washington. Que era em Port Washington. E aí eu lembrei, e aí na época não tinha, né, o acesso era por carta. E eu mandei uma carta. E na época o Head Pro era o Bob Beans. Não sei se você conheceu o Bob lógico, era o Bob estava lá ainda quando eu cheguei. Aqui. Ele jogou na Columbia University. E aí ele me manda a carta dizendo, venha ficar um mês, sua responsabilidade. Se em um mês tudo certo, você fica, senão foi um prazer. Né? E aí eu vou, e nesse ano, já em 85, você não mais em Port Washington, a gente acaba se conhecendo. Né? Exatamente. Em Port Washington, ou seja, a sua vida profissional começa em Port Washington, bem antes, a minha um pouco depois, e exatamente na mesma academia, no mesmo local que você começa, eu começo a minha, e exatamente a gente se conhece nesse local. Que incrível. Isso é uma história impressionante, é uma história que muita gente não sabe, muita gente não ficou sabendo, mas é o elo de ligação, né, de Port Washington na sua vida, na minha, e na nossa vida, porque a partir dali a gente passou a ter a relação que a gente teve. Né? Exato. E como você sabe, a gente tem o nosso tempo, a gente tem aqui o nosso amigo aqui que está nos ajudando e avisando. Muito obrigado. E a ideia é fechar esse episódio, a parte 1, né, exatamente com a sua chegada em Port Washington, e eu fiz agora esse parêntese com a minha chegada e com o nosso encontro, né, para a gente poder, na parte 2, na próxima semana, estar falando exatamente da sua chegada em Port Washington
e aí sim, talvez o teu grande encontro, o grande encontro da sua vida, que aconteceu na esquadra de Paul Washington. Foi mais um outro episódio daqueles que inesperados e não preparados. Exatamente, exatamente com esse gancho que a gente vai começar na semana que vem. Tá bom. Carlos, obrigado. Cara, é indescritível estar aqui com você no Rio. Nunca podia imaginar que a gente pudesse estar não só gravando, mas gravando aqui onde eu estou hoje, atualmente, nesse hotel, aqui com a quadra aqui atrás, numa quadra de saibro, que não é mais muito a sua vida, mas obrigado. Daqui a pouco a gente volta com a próxima semana. Eu falei para você que eu vinha te ver? Pessoal, valeu, obrigado. Semana que vem tem mais de Carlos Goff.